Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio e eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a grande rivalidade inglesa entre Blackburn Rovers e o Burnley, no chamado East Lancashire Derby, que começou antes mesmo da bola começar a rolar por lá, por conta das manufaturas de algodão na época da Revolução Industrial, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards. Afinal, essa é a série dos clássicos pelo mundo que retorna agora com um capítulo sul-americano, falando mais especificamente sobre um duelo chileno. Mas antes que qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 20 mil inscritos, que tamo pertinho de bater. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, que é rapidinho também, né? Acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. Segue a gente também no perfil do Instagram, sendo que agora você pode também se tornar um membro aqui do canal, ajudando a gente financeiramente, sendo que é óbvio que você ganha benefícios em troca. Lembrando sempre que se você tem iPhone, né, iOS, não tá aparecendo um botão de seja membro aqui embaixo, o link vai estar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Porque hoje é dia de falar sobre uma das maiores rivalidades atuais do futebol chileno, com um dos duelos mais equilibrados também, estando empatado no histórico geral de confrontos até 2014, quando um deles enfim passou à frente nesses números. Isso sem falar que o desafiante ao posto de maior clube do país é o único de lá que já foi campeão no estádio do grande rival, bem no início dos anos 2000, possuindo também mais conquistas no confronto direto, apesar de não estar vivendo um bom momento atualmente. E com essa história toda se iniciando lá em 1979, com muita coisa acontecendo mesmo em um curto período de tempo. Trata-se do charmoso e intenso clássico albuloíno, o duelo que reúne o Cobreloa de um lado e o Colo-Colo de outro. Hoje é dia daquele típico duelo entre Davi e Golias, sabe? Em que existe um clube gigante no país, considerado o maior de todos por muitos de lá, seja por títulos nacionais ou conquistas internacionais, enquanto outros vão brigando entre si pra ver quem consegue desafiar a hegemonia desse time. Justamente o que se aplica no duelo do vídeo de hoje, né? O chamado clássico albuloíno, que tem de um lado os mineiros do Clube de Deportes Cobreloa, fundado no dia 7 de janeiro de 1977, e de outros caciques do Clube Social e Deportivo Colo-Colo, que veio bem antes, no dia 19 de abril de 1925. Afinal, enquanto um deles possui mais conquistas dentro do Chile do que qualquer outro, e também é o único a ter levantado a taça da cobiçada Copa Libertadores da América de 1991, o Cobreloa foi um dos que conseguiu fazer frente a esse poder todo, principalmente nos primeiros anos de sua história, já que, pra quem não sabe, se trata de um clube fundado pela Codelco, a Corporação Nacional de Cobre do Chile, a principal empresa estatal chilena de mineração de cobre. Por isso o nome Cobreloa e também o apelido de Mineiros, e foi recebendo muito dinheiro via patrocínio do estado que o clube do deserto do Atacama rapidamente se tornou uma potência local, chegando à elite pouco depois de sua fundação e 2 anos depois já brigando pelo título, juntamente com o Colo-Colo, que naquela época já tinha nada menos que 11 taças do campeonato chileno, e lutando tanto no campeonato, que era de pontos corridos, quanto na Copa do Chile, onde ele conseguiu chegar até a fase semifinal, terminando com o vice na principal competição do país, vendo o Cacique ficar com mais uma taça, e depois caindo nas semis do torneio de mata-mata, justamente perdendo para o Colo-Colo pelo placar mínimo de 1-0. Excepcional Caselli para colocar o empate a 1. O troco dos mineiros, no entanto, veio logo na temporada seguinte, quando as Raposas do Deserto conquistaram a Liga Nacional pela primeira vez, e batendo os Albos por 3-1 no meio desse caminho. En la penúltima fecha ganó de visita a Iquique. O problema é que antes de estrear e fazer história na Copa Libertadores, o clube voltou a ser eliminado pelo Colo-Colo, novamente nas semifinais da Copa Nacional, agora em 1980, e de novo perdendo por 1-0. Del centro de Galindo, arriba solo Caselli, y el gol para Colo-Colo. El gol para Colo-Colo, Carlos Humberto Caselli, para dejar ronca. Mas enfim, depois disso foi meio complicado parar o time do Cobre, viu? A começar pela própria competição continental, onde o clube do Cobreloa chegou às finais de 81 e 82, sobre ninguém menos que o Flamengo de Zico e depois o fortíssimo Peñarol, mas vencendo o grande rival chileno na fase de grupos de 1982 e ajudando nessa eliminação precoce do clube de Santiago. E aí o dinheiro da Codelco seguiu jorrando e a equipe continuou como potência, uma potência bem nacional durante os anos de 1980 e 1990,
chegando a perder o título chileno de 81 e 83 pro Colo-Colo, mas ficando com o de 82 justamente sobre o Cacique. E mais, ficando de 1983 até o fim da década, né, bem nos anos 90, perdendo somente 3 partidas pro grande rival e ganhando mais de 10, incluindo nesse meio tempo 2 vitórias em Libertadores, nas edições de 87 e 89, sendo que nessa última fez 2 a 0 fora de casa e novamente eliminou o grande rival. Juega Pindinga. Pindinga Muñoz, atención, Pindinga. Y el gol de Cobreloa. Pindinga Muñoz, la pelota rebotó en un defensor de Colo-Colo en Garrido, tengo la impresión. Até que vieram os já citados anos 90, e que começaram logo com o duelo mais louco dessa história, com o duelo válido pelas quartas de final da Copa do Chile terminando em 4 a 4 no tempo normal, e depois vendo o Colo-Colo ampliar isso para 6 a 5 na prorrogação, no jogo com mais gols na história do Clássico e do Estádio Monumental. Onde enquanto Rubem Martínez, Jaime Pizarro, Sérgio Dias, Rubem Espinosa e Ricardo Dabrowski, esse último 2 vezes, marcaram pro Colo-Colo, Marcelo Álvarez decretaba el 4-3 para que luego Rubén Espinosa desde el punto penal equiparara el guarismo. Adrián Zoromaz, Luiz Alegria, Camilo Pinho e Marcelo Alvarez também 2 vezes fizeram pro Cobreloa. Deja el marcador 6 a 4 a favor de Colo-Colo. El último gol de la tarde correspondería a Marcelo Álvarez, quien dejó el marcador definitivo 6 a 5 con inolvidable victoria blanca. E isso sem falar nas disputas pelo campeonato chileno, né? Onde enquanto as Raposas do Deserto ficaram com a taça de 92 e o Cacique amargou o vice, as coisas se inverteram no ano de 93. Mas aí até aquele momento, mesmo com o Cobreloa figurando entre os principais clubes do país, pelo que tinha feito nos últimos anos a nível nacional e internacional, a disputa particular de títulos estava marcando 4 a 2 para o clube de Santiago. E em 1997, quando o Colo-Colo brigava com a Universidade Católica pela conquista de mais uma taça, um duelo diante do Cobreloa acabou ganhando destaque. Afinal, era a 11ª rodada daquela temporada, ou seja, a reta final da competição, e os cruzados já haviam vencido a sua partida. Ou seja, em caso de tropeço do Colo-Colo, a taça ficaria meio que de mão beijada para a Universidade Católica. Enquanto que do outro lado era a chance do Cobreloa de se vingar meio que indiretamente das derrotas anteriores. E olha que o 0 permaneceu no placar até o minuto 80, quando o Vergara abriu o marcador pro Albo. Mas 2 minutinhos depois, Pablo Vivar chegou a empatar tudo. Só que aí, aos 83, Ivo Basay ficaria marcado para sempre depois disso aí. Tierra, arriba Basay, E não é que rodadas depois o Colo-Colo seria campeão nacional mais uma vez? Só que apesar dessa superioridade do Cacique no quesito títulos, o histórico de confrontos continuava bastante equilibrado, o que começou a mudar justamente na virada do milênio. Mas obviamente que não foi de uma hora para outra, né? Já que nas quartas de final do campeonato chileno, né, no torneio Apertura de 2002, o Colo-Colo acabou com um tabu que já durava mais de 2 décadas, que era 100 vitórias no estádio municipal de Calama. Gol con el Seba González, le pide Espina, ahí está! ¡Gol, gol, 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 gol! Outra vez el Nacho Quintero! Com a atuação impecável do goleiro Eduardo Lobos e também com um ataque mais que inspirado, fazendo nada menos que 5 a 2 no grande rival. Cruce Pérez, ahí está González, lo hizo! ¡Golazo de Colo-Colo en contragolpe! ¡Gol, gol, gol, gol de Colo-Colo! En 2 oportunidades taquean en el centro, va Guayquipán, lo tiene Guayquipán, lo hizo Guayquipán, ¡gol, gol, 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 golazo! Golazo entre los zapatitos blancos del gran jefe. Caindo logo na fase seguinte pro Rangers, é verdade, mas se recuperando nessa mesma temporada, agora no torneio Clausura de 2002, onde voltou a encarar o Cobreloa no mata-mata, só que agora nas semifinais, vencendo os 2 jogos, 2 a 0 e 2 a 1, e depois conquistando mais uma taça. E foi na luta pelo bicampeonato consecutivo que o Colo-Colo sofreu um duro golpe. Um não, né? Na verdade 2, sendo o primeiro no Apertura de 2003, que registrou a primeira final de fato dessa história, né, numa disputa de mata-mata, e com vitória do Cobreloa com direito a goleada marcante, mas que sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco, e depois no Clausura dessa mesma temporada, empatando em 2 a 2 no duelo de ida dentro de casa, e depois fazendo história na volta longe de seus torcedores, vencendo o Colo-Colo em pleno estádio Monumental por 2 a 1 com gols de Fuentes e González. Nos vamos al minuto 25, la gana el Toro José Luis Díaz.
La prolonga para Cornejo, el pase largo. Falla Mena. El guerrero Galás con Jaime. Tiro cruzado, liquida el partido. En los 25 del segundo tiempo ya se respiraba en las huestes loínas el bicampeonato. Golazo el de Jaime González para el 2-0 acá en el Monumental. E se tornando o único clube do país até hoje a faturar uma taça de elite na casa do cacique. E mais, igualando aquela disputa particular de títulos, né, que agora estava registrando 4-4. Sendo que depois disso e mantendo um bom momento, deu Cobreloa de novo em cima do Albo, agora nas semifinais do Clausura de 2004. E com direito a nova goleada, 4-1 fora o baile, sendo campeão na sequência pela 8ª vez na história. O problema é que um pouquinho depois o Colo-Colo já conseguiu se vingar e foi em dose dupla. Primeiro nas semifinais do Clausura de 2006, fazendo 3-0 na ida dentro de casa e depois administrando o resultado na volta. Si está Matías, lo entiende, así el público se para. 28 minutos del primer tiempo del partido, Matías le pegó. Es de otro planeta, ¡Gol! Apesar de um duelo bastante movimentado que terminou empatado em 3-3, sendo depois campeão sobre o Audax italiano, vencendo as duas partidas, e 2 temporadas mais tarde no Clausura de 2008, voltando a empatar em 3-3, mas agora fora de casa. E vendo a igualdade por 2-2 no estádio Monumental, lhe dá a classificação por conta do gol qualificado. E aí na final, outro adversário modesto, dessa vez o Palestino com uma nova taça para os albos. A 28ª na história do campeonato chileno, né, se isolando cada vez mais no topo como o maior campeão nacional. Foi quando, nos últimos suspiros de dinheiro da mineradora, o Cobreloa conseguiu voltar a mandar nessa rivalidade. E novamente nas semifinais, só que agora do Clausura de 2011, no último duelo eliminatório dessa história no campeonato chileno, com o Cobreloa fazendo 3-1 fora de casa. La presencia de Elizondo, partido friccionado. Muy bien planteado por Acosta. Y vean aquí, aparece Rocco para poner el 2-1 luego de que la deja ahí mismo Sebastián Prieto. Ese era el minuto 20... Perdão. E até perdendo no Municipal de Calama, mas por 2-1, e dando troco também naquela classificação por conta do gol qualificado. O problema é que pouco depois disso e do vice para a Universidade do Chile no Campeonato Nacional, a Codelco, que depositava cerca de $1,5 milhão, e que dava quase 7 milhões de reais, anualmente nas contas do Cobreloa, decidiu mudar o seu contrato com o clube e foi reduzindo essa quantia gradualmente até cessar todos os investimentos em 2017, com os mineiros obviamente sofrendo uma boa queda de lá pra cá. Só que antes disso se tornar um grande problema, o clube goleou o rival por 5-2 em 2013, nesse que foi o último clássico jogado no antigo estádio municipal de Calama, a casa do Cobreloa, antes de ele entrar na sua reconstrução. Seguiría mostrando contundencia el equipo de Cobreloa. Ahora es Brian Cortés que tras maniobra personal del Mota González. Allí increíble como primero González se pasea. Minuto 66. Más errores en la defensa de Colo Colino. Estaba adelantado Sebastián Paul. No se percata de aquello el asistente, no se percata del taco que es sutil de Diego Silva. Y es outra anotação. Só que menos de 2 temporadas depois, lá para 2015, o Cobreloa já amargou seu primeiro rebaixamento e com altas doses de emoção e sofrimento. Pois é, esse duelo que praticamente decretou a queda foi bem diante do Colo-Colo e com direito a uma nova goleada também por parte dos albos, mas sobre tudo isso eu vou falar melhor já naquela parte dos jogos marcantes. O mais bizarro é que ao longo dessa desastrosa campanha, o clube do Cobre chegou a perder pontos no tapetão, só que por escalar um treinador de forma irregular. Pois é, o episódio envolvendo o técnico Alejandro Rizes ficou conhecido como Caso Rizes, bem famoso no futebol chileno. E quando a gente pensa que não pode piorar, além de o clube não conseguir retornar à elite nacional até os dias atuais, em 2016 voltou a medir forças com o Cacique na Copa do País. E assim como em todos os confrontos pelo torneio de mata-mata, o de 79, 1980 e 1990, nesse também deu Colo-Colo, agora vencendo os 2 jogos das quartas de final, por 2-1 fora e 3-1 em casa.
avançando às semis, onde bateu a Universidade Católica e depois foi ser campeão em cima do Everton. Sendo que depois disso, enquanto os albos continuaram faturando taças de competições nacionais em mais 3 oportunidades até hoje, juntando campeonato, Copa e Supercopa, o Cobreloa só foi se afundando na segunda divisão, quase sempre caindo nos playoffs classificatórios. Mas no último ano não chegou nem a avançar para essa parte, ficando na singela 10ª colocação. Só que ó, quase que o clássico volta a acontecer nesse ano, viu? Já que enquanto os mineiros estudam uma possível volta da Codelco, o Colo-Colo viveu péssimos momentos na elite chilena, chegando a disputar o playoff do rebaixamento e se salvando só no finalzinho. Mas ó, se você quiser saber um pouco mais sobre isso e a história toda do Colo-Colo, é só clicar aqui em cima nos cards que eu fiz um capítulo especial da série do Futebol em Crise, contando melhor, bonitinho, aqui no canal, lá no começo no começo do mês passado. Por isso agora eu quero saber de você enquanto meu cachorro late. Quando é que os clubes vão voltar a se encontrar, já que isso não acontece desde 2016 na Copa Nacional, e quando é que o Cobreloa vai voltar a fazer bonito na Elite? Será que só com um novo patrocínio forte? Enfim, é só deixar sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é totalmente do Cacique, que domina tudo em todos os níveis, vencendo o primeiro no âmbito nacional com 32-8 no campeonato chileno, 12-1 na Copa do Chile e 2-0 na Supercopa do país, e depois amplia isso no nível continental, com 1-0 na Copa Libertadores e 1-0 na Recopa Sul-Americana, finalizando com mais uma vitória agora intercontinental, com 1-0 na extinta Copa Interamericana. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, já que no total são 110 partidas entre eles, com 38 vitórias do Cobreloa, 41 vitórias do Colo-Colo, além de 31 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar simplesmente as duas maiores goleadas dessa história, com ambas sendo feitas nesse século, uma lá no início dos anos 2000 e a outra quase que uma década depois, sendo pelo mesmo placar, pela mesma competição e com o mesmo mando de campo. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje faz a gente voltar lá pro início dos anos 2000, onde o duelo em questão não registrou apenas a maior goleada da história dessa rivalidade, como também uma conquista de título bem emblemática. Afinal, como eu falei no meio do vídeo, essa foi a primeira vez que Cobreloa e Colo-Colo decidiram um título de forma direta, numa final de fato, no apertura do Campeonato Chileno de 2003. E começou com os mineiros liderando o grupo A, batendo o Huachipato, União Espanhola e também o Palestino, enquanto o Colo-Colo avançou meio que aos trancos e barrancos, somente na terceira colocação da chave D, à frente do Desportes Temuco, mais atrás de Universidade Concepción e também a Católica, só que avançando juntos ao mata-mata, onde enquanto o Cobreloa, dono da melhor campanha do torneio, passou pelo Wanderers e também pelo Huachipato, o Colo-Colo, que foi um dos piores classificados, avançou justamente sobre os dois clubes que estavam na sua chave, chegando assim a mais uma final de campeonato, com um empate sem gols persistindo no placar no duelo de ida na casa do Colo-Colo, mas depois vendo um verdadeiro baile do Cobreloa na partida de volta, abrindo o marcador com Fuentes aos 28 do primeiro tempo e vendo Díaz aumentar a vantagem já no meio da etapa final. Muy cerca el equipo de Cobreloa también. En el minuto 21, el centro de Martel, el enredo en el área, el toque sutil del Pepe Díaz y es el 2-0 para Cobreloa. Corrían ya los 21 minutos del segundo tiempo. Mas foi depois que Galás fez o terceiro que a coisa desandou, com direito a 3 expulsões por parte do Albo. Copa que se quedaba en Calama, la sexta estrella para el equipo del norte, con ese tanto de Galás que definió con clase los reclamos de la gente de Colo-Colo sobre Patricio Polic, el cuarto árbitro. Que ainda viu o mesmo Galás fazer mais um e decretar o título junto da maior goleada dessa história até aquele momento. Depois disso, eles ainda se encontraram na decisão do Clausura desse mesmo ano, onde aí sim o Cobreloa fez história, sendo o único clube até hoje a ser campeão nacional da primeira divisão em plena casa do Cacique. Bom, o troco do Colo-Colo até veio antes, não em uma final direta, já que as de 2003 foram as últimas até o momento, mas sim no torneio clausura do Campeonato Chileno de 2014 e 2015, onde aí sim a torcida se sentiu vingada. Como eu disse, o clube de Santiago chegou a eliminar o grande rival em um mata-mata no ano de 2006 e depois em 2008 nesse meio tempo, mas foi só em 2014 mesmo que veio uma vingança nessa parte aí das goleadas, quando a dupla mediu forças bem na 16ª rodada da competição, a penúltima daquela temporada, onde
enquanto o Colo-Colo já era campeão nacional, conquistando assim a sua 30ª taça do campeonato chileno, o Cobreloa só brigava para permanecer na parte alta da tabela, né, sem grandes ambições, já que o clube também estava longe da disputa contra o rebaixamento. O que eles não sabiam é que esse duelo em especial, né, sem muito alarde assim, ficaria marcado na história. Afinal, ele registrou a maior goleada do Colo-Colo nesse clássico, igualando tudo com a que eu mostrei há pouco, né, por parte do Cobreloa. E mais, foi bem na casa dos mineiros, com direito a hat-trick do chileno Felipe Flores, mas com os gols saindo apenas na etapa final, primeiro aos 9 e depois aos 18. Traje de Julio Bascuñán y en el minuto 17 aparecía otra vez Felipe Flores derrotando al arquero Luciano Palos. Su quarto gol. E aí na sequência, somente nos acréscimos, com Paredes marcando aos 46 e o mesmo Flores fechando o caixão rival perto dos 50. Dando su noveno gol en el torneo de clausura. Se jugaba a tiempo agregado y viene esta exquisita definición de Felipe Flores. Hat-trick, su quinto gol en el torneo de clausura. 4-0 gana Colo-Colo. Depois disso, eles se encontraram apenas mais uma vez em um confronto eliminatório, que foi na Copa do Chile da temporada 2016-2017, e que, como eu já mostrei no vídeo, viu o Colo-Colo vencer os 2 jogos, né, fora e dentro de casa, avançando de fase e depois sendo campeão sobre o Everton com outra goleada, novamente por 4-0. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu tô meio com a voz assim, a cara assim, que tô um pouquinho gripado, mas não é nada demais. Mas enfim, como é de praxe no final, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra você ver todas as rivalidades que eu já abordei nessa série. Tem clássico nacional, internacional, como foi o caso de hoje, e também de seleção, que pode voltar na próxima semana, quem sabe. Mas enfim, aí você assiste, quem sabe não deixa sugestão de tema pra essa e outras séries do canal, porque na primeira quarta de cada mês tem a do futebol em crise e nas restantes a das curiosidades da bola, além, é claro, dessa aqui de domingo que vocês tanto amam e é a mais famosa do canal. Mas por hoje é isso, não vou me alongar muito não, espero que vocês tenham gostado, mais uma rivalidade sul-americana, eu gosto bastante de falar dos clubes daqui do nosso continente, né? Mas é nóis, tamo junto, não vou me alongar como eu já falei, então tô enrolando muito, mas se inscreve no canal, deixa seu like, seus comentários, divulga pros seus amigos pra dar aquela forcinha, segue a gente nas redes sociais pra ter um contatinho mais direto, mano, se torna membro, por que não? E é isso aí, tamo junto e fui.